Olá pessoal, bem-vindo novamente à nossa aula de Fundamentos em Programação de Jogos Digitais. O que nós vamos fazer agora? Na nossa primeira aula, certo? A gente estava vendo a ideia de estruturas de repetição, certo? Nós vamos praticar agora. Programação novamente, pessoal. Não tem escapatória, certo? É como aprender qualquer outra habilidade, você tem que praticar e nós vamos praticar bastante estruturas de repetição. Por quê? É algo que nós utilizamos sempre, certo? Profissionalmente, inclusive, tá? E é algo que, para quem está começando, certo? É difícil, tá? É uma estrutura um pouco confusa, a gente se perde um pouquinho, tá? Vamos meter brasa então. Muito bem. Eu tinha passado para vocês ontem, certo? O exercício 2 e o exercício 3. Vamos dar uma olhadinha neles. O que diz o exercício 2? Cadastro de usuário e senha. Desenvolva um programa que receba um nome de usuário e a sua senha. O sistema deve validar se a senha é diferente do nome do usuário. Caso seja igual, ou seja, caso o nome do usuário seja igual à senha, uma mensagem de erro deve ser exibida. E as informações solicitadas novamente até que sejam válidas, ou seja, vai ser válido quando? Quando for diferente. Muito bem, vamos começar por onde? Pelo começo, obviamente. Então, um programa que receba um nome de usuário e receba sua senha. Receber, como é que eu recebo algo? Função input, certo? Vamos pedir então o nome do usuário. Vamos pegar via input, digite o nome do usuário. E eu tenho que pedir a senha. O input também, digite a senha. E esses inputs eu vou converter eles para quê? Não vou converter eles para nada, certo? O input, lembrando, ele nos retorna uma string. Um texto. Ora, nome do usuário e senha são textos, são strings. Continua da forma que está. Muito bem. E nós vamos chegar, então, na nossa estrutura de repetição, no nosso while, nosso enquanto. Enquanto o quê? Enquanto o nome do usuário for igual à senha, vai entrar no bloco do while. Eu não posso ter o nome do usuário igual a senha. Se for igual, eu vou dar uma mensagem de erro e vou pedir de volta. Vamos dar um print, então. Erro, certo? O nome do usuário não pode ser igual a senha. E vamos pedir novamente. Eu podia pedir novamente a senha, o nome do usuário, e vou pedir os dois, certo? Mesma coisa, não tem nem por que digitar de volta. Vou pegar o nome do usuário, vou pegar a senha. Repare, dentro do meu while, dentro do meu looping, para as mesmas variáveis, por quê? Ora, para eu poder sair desse while, desse enquanto, desse looping enquanto, eu tenho que, de alguma forma, alterar as condições dentro do looping. Do contrário, ele vira um loop infinito. Certo? E uma vez que o nome do usuário é diferente da senha, aí eu vou dar um print, né? Se não me engano, é cadastro de usuário. Usuário cadastrado com sucesso. E vamos rodar. Eu vou rodar normal, depois a gente faz no passo a passo. Nome do usuário, ABC. Senha, 123. São iguais? Não, não são iguais. Essa condição é falsa. Sendo falsa, não entra no while. Segue em frente, vai dar o quê? Meu print de usuário cadastrado com sucesso. Ótimo. Vamos de volta. Nome do usuário, ABC. Senha, ABC. São iguais? São. Vai entrar, a condição do nosso while é verdadeira. Entra lá dentro. Vai dar o print. Opa, não pode ser igual. Digite novamente, né? Nome do usuário 123, senha 123. É igual ainda? Ainda é igual. Continua preso lá dentro.
Enquanto ele não digitar algo que seja diferente, vai ficar lá, certo? Muito bem. Então ele vai digitar usuário XYZ, senha 987. É diferente? É. Finalmente ele sai, segue em frente. Este exercício, pessoal, esta resolução, da forma como está, alguma dúvida? Alguma linha que vocês querem que eu reveja? Alguma coisa que ficou meio assim? O que vocês me dizem? De buenas, não de buenas? Mais ou menos? Conversem, galerinha, me contem. Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos em frente. Eu tinha passado para vocês ainda o exercício de número 3. Vamos dar uma olhada nele. Validação de dados de cadastro. Crie um programa que efetue a leitura e validação dos seguintes dados de cadastro. E ele pede aqui cinco dados diferentes. Eu pedi primeiro o nome. O nome ele deve conter mais do que 2 caracteres. A idade deve ser entre 0 e 150. O salário deve ser superior a 0. Sexo F ou M. Estado civil, solteiro, casado, vivo ou divorciado. Cada dado deve ser validado conforme suas respectivas regras. Muito bem. Como é que você vai fazer essas validações? Você vai fazer uma de cada vez no passo a passo, certo? Vai validar o nome. Uma vez que passou pelo nome, passou um nome válido, aí você faz idade. Passou da validação de idade, aí você faz salário e por aí vai. Beleza? Vamos começar então com o nome. Vou pegar o nome via input. O nome é uma string, não preciso converter para nada. Digite o nome. Mais de 2 caracteres. E como é que eu vou ver o comprimento do nome, se ele tem mais do que 2 caracteres? Ora, uma função que a gente já usou bastante, né? Função len de length, de comprimento em inglês, certo? Enquanto o comprimento deste nome for menor ou igual a 2, ele é inválido, ele tem que ser maior do que 2. Se for menor ou igual a 2, entra no looping. Lá dentro eu vou dar um print. Nome inválido? O nome deve ter mais de 2 caracteres. E eu vou pedir dentro do meu looping o nome novamente, certo? Para a mesma variável, eu tenho que poder alterar a condição do looping dentro do próprio looping. No contrário, ele nunca vai sair. Digite o nome novamente. E vamos testar. Aqui no final, quando ele passar por tudo isso, a gente vai dar uma mensagem. Todas as informações são válidas. Vamos testar com o que a gente tem, certo? Depois a gente escreve o resto. E lembrando, pessoal, é assim que a gente trabalha profissionalmente, certo? Escreve um trecho, testa. Funcionou? Opa, segue em frente. Não funcionou? Opa, vamos resolver aqui antes do que vir uma bola de neve, certo? Vamos rodar. Digite seu nome, X. É um inválido, mais do que 2. AP. Inválido também. Ana, tem mais do que 2? Tem. Passa em frente, certo? Sai do looping, print, todas as informações são válidas. Se eu colocasse de cara um nome que é válido, certo? Também. Nem entrar no looping, certo? A condição dele é falsa. Vai dar direto o print para mim. Isto aqui, então, para o nome, certo? Temos que validar o resto agora das informações. Vamos em frente. Se alguém tiver dúvida, por favor, me fale, galera. Não se acanhe,
certo? Não fiquem com a dúvida. Não esperem perguntar também. Idade. Idade é o número inteiro. Pedir o input. Digite a idade. Entre 0 e 150 anos. E enquanto o quê? A idade for menor do que 0 ou a idade for maior do que 150, está inválido, certo? Ele não pode ser menor do que 0 ou maior do que 150. Se for, entra no looping, print mensagem de erro. Idade inválida. A idade deve estar entre 0 e 150 anos. Eu vou pedir dentro do looping a idade novamente. Digite a idade novamente. E vai ser a mesma história para salário, para sexo, para estado civil. Salário. É dinheiro? Pode ter, receber centavos também, certo? Float. E salário. Maior do que 0. Enquanto o salário for menor ou igual a 0, print, erro. Salário inválido. Vamos pedir novamente. Digite o salário novamente. Próximo, sexo. Sexo a gente tem que se atentar com detalhe, né? É uma string, vou pedir via input. Digite o sexo. F ou M. Como é que eu vou verificar se o que ele digitou não foi um F ou um M? Enquanto sexo. E aqui existem algumas possibilidades. Eu vou utilizar aquele operador in que nós vimos na lista. O que fazia o operador in mesmo? Ele verificava se um valor estava presente ou não dentro da lista, certo? Vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui uma lista de frutas. Melancia, amora e uva. E eu vou dar um print quando eu verificar se eu tenho uva em frutas. Tenho em alguma posição da minha lista uma string uva. O resultado vai ser um verdadeiro. Mas eu tenho aqui um abacate na minha lista de frutas? Não tenho. O retorno disso vai ser um falso. Vai ser de forma semelhante que eu vou fazer aqui. Eu vou verificar se o sexo está numa lista que tem o quê? FM. Só que mais. Eu quero que ele não esteja em FM. Certo? Se está em FM, ele está válido. Eu não vou entrar no looping. Se não estiver em... Não for um F, não for um M, eu quero que entre. Ora, a gente viu um operador lógico lá na nossa segunda aula que inverte o sinal do booleano, certo? Que nega. Operador not. Sexo not in essa lista com FM. Se o valor que ele digitou para minha variável sexo não está dentro dessa lista, ele é inválido. Print. Sexo inválido. Use F para feminino. Ou M para masculino. E vamos pedir novamente. Só que tem um detalhe aqui.
Mais um detalhe. Vamos rodar esse cara. Eu sei que todo mundo anterior funciona, eu vou rodar somente esse trecho. Deixa eu comentar o resto. Pediu sexo. Me passa um F, beleza, é válido, não entrou no looping. Ele passa um X, beleza, é inválido, pedido de volta. Ele passa um M, sai. Mas se ele passar um F, né, feminino, me dá como inválido. Por quê? Se eu passar um M também vai dar como inválido. Porque eu estou verificando aqui na condição do meu while o F maiúsculo, M maiúsculo. Para o Python tem diferença caracteres maiúsculos e minúsculos. Um F minúsculo não é igual a um F maiúsculo. Um M minúsculo não é igual a um M maiúsculo. Como é que eu poderia resolver isso? Tem algumas formas. Eu poderia colocar dentro da lista o F minúsculo também, o M maiúsculo, o M minúsculo. Existem formas mais elegantes de fazer isso. Ora, nós vimos na string um método que converte a string para maiúsculo, por exemplo. Eu estou comparando com maiúsculo, eu posso simplesmente converter o que o usuário digitou para maiúsculo. Como que era um método mesmo? Método upper. Só que tem um outro problema. Nesse input eu fiz, só que eu tenho que fazer nesse input interno também o que o usuário digitou para maiúsculo. Ou eu poderia simplificar mais ainda. Ora, na nossa condição dentro do... Aqui no while, a condição do while, sexo é uma string. A string tem um método upper. Na hora de verificar, eu vou converter esse cara para maiúsculo. E daí, se esse cara convertido para maiúsculo não está nessa lista, aí sim ele é inválido. Agora, quando eu digito um F minúsculo, ele funciona. Ele passa. Beleza, meu bom pessoal? Muito bem. Se vocês tiverem dúvidas, falem. Não se acanhem. Faltou apenas estado civil. O estado civil vai ser a mesma lógica de sexo, certo? Eu vou verificar se não está numa lista. Eu vou ter que verificar, de converter para maiúsculo para minúsculo, depende de como é que eu estou comparando. E por aí vai. Vamos terminar. Estado civil. Input. Digite o estado civil. Solteiro, casado, viúvo ou divorciado. E enquanto esse estado civil convertido para maiúsculo, ou poderia fazer minúsculo, tanto faz. Depende de como você vai colocar dentro da lista. Não estiver na minha lista S, C, V ou D, ele vai dar um print. Estado civil inválido. Use S, C, V ou D. Eu vou pedir novamente. Digite o estado civil novamente. E teoricamente está pronto. Vamos testar apenas. Nome, X. Não, tem que ter mais de 2. Opa, perdão, Ana. Passa. Idade. Menos 20. Não, tem que ser entre 0 e 20, perdão. Era 20. Salário. Menos 2.000. Não, tem que ser maior do que 0, 2.000. Sexo, F ou M. D, inválido. Opa, perdão, era do lado, era F. Estado civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado. X, não. SC ou V ou D? Ah, é C. Aí ele passa.
Passando por todas essas nossas verificações, todos esses loopings, significa o quê? Que todos os dados são válidos, certo? Se ele chegou na linha 38, todo mundo passou por todas as regras. Beleza? Ele era mais extenso do que complicado, certo? Esse exercício. Escrevemos bastante coisa, mas a lógica aqui era basicamente a mesma. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. O link do Live Share para quem quiser pegar os meus códigos está no chat, certo? Só vocês entrarem. Tá aí todo o código, então. Dito isto, pessoal, já vimos o while. Vamos praticar o for que a gente viu na primeira aula de hoje, certo? Deixa eu achar os exercícios para for. Se eu não me engano, 7, 8. Você não quero. O 17. 7, 8 e 17. Eu vou fazer o 7 com vocês. Vocês vão fazer agora o 8 e o 17. Muito bem, o que diz o exercício 7 da lista de repetição? O maior número. Desenvolva um programa que leia 5 números e informe o maior entre eles. Aliás, esse 7 eu vou fazer, não vou fazer, eu vou fazer o 8. É mais interessante. O que diz o exercício 8? Soma em média de números. Crie um programa que leia 5 números e apresente a soma e a média deles. Muito bem. Eu vou guardar esses números aonde? Numa lista de números que eu vou inicializar vazia. Como é que eu vou ler 5 números? Como é que a gente faria até então? Ora, eu faria 5 ou 5 variáveis, mas como eu tenho uma lista, 5 apêndices. Não mais. Nós sabemos for e nós sabemos range agora. Para cada item, certo? Para cada i. Em que? Em range 5. Range 5, lembrando, ele vai gerar como se fosse uma lista com 5 números, começando em 0. Seria uma lista com 0, 1, 2, 3 e 4. 5 valores, 5 números. Beleza? O for, o que ele faz? Ele vai iterar essa coleção, certo? Essa lista. Ele vai executar o bloco do for uma vez para cada elemento. Em cada volta, esse vai ter o valor do quê? Do elemento que ele está passando de momento. Se eu desse um print nesse i, o que ia acontecer? Ia dar print em 0, 1, 2, 3 e 4. 5 vezes. Só que não é isso que eu quero. Eu quero pedir uma nota. E essa nota eu vou adicionar na minha lista de números. Vamos parar de ser preguiçoso. Como é que eu vou adicionar dentro da lista? Minha lista de números, vou adicionar com o método append. Adicionar o quê? A nota que eu vou pedir. A nota, vamos dizer que é um float. Vou pegar via input. Eu vou dizer o quê? Fazer uma f-string aqui. Digite é uma... Não é nota, é número, perdão. Digite o número. O primeiro o número, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o que for. Se eu mando rodar, ele vai pedir o 0º número. Não existe isso, certo? Por quê? Range, por padrão, começa a contar a partir de 0. E mais um. Digite o primeiro número. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Executou este input 5 vezes. Se eu der um print fora aqui do meu for, da minha lista de números, repare.
vai estar guardado lá dentro. Coisa que antes a gente fazia em 5 linhas, a gente faz em 2. Isso porque são 5 números. Se fossem 10 números, eu faria em 10 linhas. Aqui eu faço em 2. Fossem 1000 números, eu faria em 2 também. E o que ele pede ainda? Beleza, peguei os 5 números, guardei. Maravilha. Apresente a soma e a média desses números. A gente já tá careca de fazer isso já, né? A soma deles está numa lista de números. Posso usar a função sum, soma em inglês, em números. A média, ora, é a soma dividida pela quantidade de números. Cumprimenta a minha lista de números. Print. A soma dos números. É soma. E a média é média. Bora rodar. Primeiro número 1, segundo número 1, terceiro número 1, quarto número 1, quinto número 1. A soma deles vai dar 5, a média tem que dar 1. E aí, de fato, o que ocorre? Primeiro número 1, 2, depois 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Soma 20, a média é 4. Tá certo. Tá certo. Por favor, pessoal, vejam com carinho a ideia do range. Nós vamos utilizar muito a ideia do range. E a galera caiu toda. É a internet. Vamos esperar a galerinha entrar aí que a internet sacaneou vocês. Por favor, então, pessoal. Estudem com carinho a ideia de range. Tá? Range com for. A gente vai utilizar muita. Onde a gente estava dando Ctrl C, Ctrl V, certo? A gente vai substituir com um for em range. Ah, eu tinha que executar 3 vezes um certo comando. For in range 3. Tá? Dito isto, eu quero que vocês façam o exercício 17. Deixa eu mandar o enunciado no chat. O que diz o exercício 17? Análise de conjunto de números. Crie um programa aqui. Dado um conjunto de N números fornecido pelo usuário, determine o menor valor, o maior valor e a soma dos valores. Ora, um conjunto de N números. Como assim N números? O usuário vai te dizer, eu quero analisar 5 números, eu quero analisar 10 números, certo? E você vai pegar esses números, obviamente, vai guardar numa lista, e vai ver qual que é o menor, qual que é o maior, qual que é a soma deles. Você não vai fazer um range em 5, você não sabe qual que é o número. Você vai pedir via input, certo? E você vai fazer um range nesse valor que o usuário passou via input. Beleza? Para você ver o menor valor, o maior e a soma, para o menor, função min, para o maior, função max, para a soma, função sum. Mandem brasa aí, galera. Façam para mim esse exercício 17. Em caso de dúvidas, me chamem. Logo mais a gente corrige. Estou aqui ouvindo vocês. Aliás, pessoal, eu vi o horário agora. A gente só tem uma aula, infelizmente. Não dá tempo, certo? Nesse caso, a gente vai ficar por aqui. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer esse exercício na nossa próxima aula. Então, por favor, estudem esse range, tá? E esse for. Esse material tá todo lá no sala de aula, é só vocês pegarem. No mais, a gente fica por aqui, então. A gente se vê na próxima. Até mais.